Oi pessoal, aqui é a Ana Lécia do blog Cena Rock, do site do Correio do Povo, e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e vídeo do blog Cena Rock. Quem está comigo aqui hoje, estão comigo hoje aqui dois integrantes da banda Mortícia, né? O Lucas Fialho Zavac no vocal. Tudo bom, Lucas? Tudo certo, tudo bem, muito obrigado por receber. Valeu, eu que agradeço. E o baterista da Mortícia, Douglas Mansur. Tudo bom, Douglas? Tudo bem. Tudo bem, como estão? Tudo certinho. Tudo certo. A gente vai falar bastante então sobre a banda, contar um pouquinho da trajetória, uma banda já de bastante tempo, aqui com um som mais pesado, o pessoal faz. Uma banda que já é uma referência em som autoral, né? Embora vocês façam alguns covers e tal, mas assim, é uma banda que já se consolidou com um trabalho muito legal, muito consistente no som autoral, na cena mais independente, né? A gente pode dizer assim, né? Então, é sempre gosto muito aqui quando a gente pode falar da cena independente, da cena autoral. Claro, todos os trabalhos são importantes, mas a gente também gosta de trazer aqui o pessoal que faz o som próprio e tal, assim, né? E eu já vou começar convidando vocês, porque a Mortícia faz também um festival, né? O Mortifest, que já tá... o nome é ótimo, né? Vamos combinar aqui, né? E já tá na 5ª edição, tá? Então, assim, vocês estão convidados agora, sábado, 24 de maio, 24, né? No Caos, fica ali na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, na João Alfredo. 701. Isso aí, ó, serviço completo, tá? E a Mortícia vai fechar, né, o festival, né? Vocês querem me contar das bandas que vão participar dessa edição e que vem antes do som de vocês? Né? Sim, quer falar? Acho que o Doug pode falar do festival. O Mortifest, como tu falou, vai ser esse sábado, né? No Caos. A gente trouxe dessa vez as bandas Ficta, Finita e Madame Caos, que é daqui de Porto Alegre também, né? A Finita é Santa Maria, A Finita né? é de Santa Maria. Santa Maria. Sim. Quem fez essa chamada, né, esse convite foi o Guilherme, né? E então, tipo, eu não conheço tanto das bandas, né? A Madame Caos, a gente já toquei com os guris, então tiveram lançamentos recentes, assim. A Finita a gente tocou com eles no Otacílio Rock. Um show espetacular. E a Ficta eu conheço do boca a boca da cidade. Alguém conhece, assim, daí me falaram da banda, eu cheguei a ouvir, assim, mas nunca vi um show deles, né? Então vai ser uma noite bem bacana. Todo mundo meio no som mais pesado, heavy Então, metal. eu até ia falar isso. A gente tem buscado nos nossos festivais misturar um pouco, porque, que nem tu disse, o nosso som é mais pesado, mas ele é o heavy metal, né? E dá pra ir bem mais pesado. Sim. O nosso é tipo Iron Maiden, Queensryche, umas coisas assim mais dos anos 80. A Finita, eles misturam um som que tem o vocal lírico, né? Mas também tem os screams, né? Os growls. O dark metal. O dark metal é bem mais pesado, até assim. O visual dele. A Ficta é um visual mais... a Ficta é um som mais rock e Madame Caos é um som mais hard rock. Então, na realidade, a gente misturou vários estilos que todo mundo, eu acho, que vai no festival gosta, porque é legal ter uma variedade. Isso. E é uma coisa que tem sido legal, assim, a gente tem tentado fazer em todas as edições. A gente já misturou bandas mais levinhas, mais pesadas, e daí sempre movimenta bem a cena. Acho que o que é mais importante é que sejam bandas que estão apresentando um trabalho autoral legal e fazem um bom show. E tem dado um resultado bom isso. Sim. Vocês já estão na 5ª edição do festival, né? Então, assim, já tá, o resultado já tá imperdível, gente. Eu tive a oportunidade de ir em alguns. E qual foi a ideia de vocês em criar, na hora de pensar esse festival e dar essa oportunidade para... A ideia, na realidade, a ideia inicial mesmo é fazer um lugar pra gente tocar, né? O músico, ele quer trabalhar sob umas condições, assim, que sejam pelo menos aceitáveis, porque quando faz trabalho autoral acaba ficando difícil de achar lugares que tu vai conseguir tocar e ter uma boa visibilidade e tirar talvez uma graninha ou pelo menos sair no 0 a 0. E isso era logo depois da pandemia, né? Então a gente ficou sem fazer show.
a gente tinha material que a gente acabou de gravar quase quando estourou a pandemia ali, daí a gente não conseguiu fazer nenhum show. Sim. Então lá pro 2022, quando começou a ter eventos de novo, a gente fez o primeiro, que foi só a ideia era fazer com uma outra banda, a gente não conseguiu fechar as agendas. E daí depois era sempre isso, tentar chamar as bandas meio que estavam se destacando na cena, que estavam tentando achar exatamente isso, um espacinho para tocar. Então a gente fez com o Wolf Trucker, a gente fez com a Neuroruptura, Boca Braba, Hardcore, que é uma banda que eu sou muito fã deles. Então essa é a ideia, fazer as bandas poderem movimentar a cena e trabalharem e conseguir talvez uma oportunidade melhor assim de mostrar seu trabalho, e tem dado certo. Sim, e é interessante assim também porque é isso, reúne várias bandas, né? O pessoal tem a oportunidade de numa mesma noite, quem já conhece apreciar, ou quem porventura ainda não conhece, mas conhece várias, né? E ainda um som ali um pouco variado, né? Mas mais ou menos numa linha, né? Então, numa mesma noite dá para conhecer legal ali, aproveitar quem já conhece também, né? E vamos reforçar então, imperdível, gente, sábado no Caos, o horário assim mais ou menos... às 8 horas. Começa às 8 horas às 8. a abertura. Tá. Lembrar do PromoShare também, que a gente tá fazendo... Isso. A gente está fazendo a promoção lá, que você pode comentar e compartilhar a postagem no Instagram da banda, e a gente tem a premiação, 2 ingressos vão ser sorteados, um kit de merchan das bandas, então vai ter camisetas, adesivos e tal das bandas que vão estar participando. E a Back in Black está nos apoiando e também vai doar 2 camisetas lá da Back in Black que vocês vão poder escolher também. Então vão lá no nosso perfil, compartilhem, comentem que... Vamos frisar o arroba de vocês. É @Mortícia Metal, e Mortícia tem 2 T's. Mortícia com 2 T's, tá. Então, gente, mais um atrativo, um incentivo, né? Vamos lá, vamos compartilhar aí, pode... E na noite, então, o pessoal, além de curtir os shows, pode também comprar material, os merchan das bandas, camisetas. As bandas vão ter o merchan, vamos ter coisas, vamos ter também, vai ter os chaveiros do horror, que eles fazem os chaveirinhos também. Então vai ter, a gente também tem nessa coisa de que a gente gosta de tentar movimentar também a cena dos artistas locais, que fazem seus produtinhos, expositores, colocar, então tem isso. E também aproveitar que a gente está falando, agradecer a Open Stage também, que é uma loja de instrumentos musicais, que eles têm sido nossos parceiros para fazer esse evento desde da última edição também. Legal. E, enfim, eles estão nos apoiando, então é legal fazer rolar esse evento da cena aqui de bandas de Porto Alegre. Muito bom. O evento completo, né, gente? Shows, dá para comprar os produtos. As bandas que tiverem algum trabalho em mídia física, vocês têm, né? Talvez esteja à venda lá também. Vai estar à venda, vamos levar todo o merchan. Com certeza. Tá, o que tiver tá lá. Então tá, gente, feito o convite. E vamos contar o resto da formação, né? Já falei para vocês, o Lucas no vocal, o Douglas na bateria, tinha mencionado antes o Guilherme, que é o baixista. E quem a gente tem nas guitarras, então, é o que sobrou? Faltou? O Iago Schaefer nas guitarras e o Lúcio Brenner nas outras guitarras. Uma duplinha aí que estão mandando muito bem. Tá. Essa formação tá mais ou menos quanto tempo, assim... Os membros vão sempre, essa coisa de banda independente, assim, vai sempre entrando e saindo um outro, mas acho que o Doug é o último que entrou dessa formação que a gente tá, então tá quase 2 anos a mesma, assim. Então a gente conseguiu gravar a Mother, que é o último single que a gente gravou, tá nessa formação, e nós estamos gravando uns trabalhos agora que vai ser com essa formação, mais 3 músicas, e vai ficar assim, então uns 2 anos mais ou menos a gente tá assim. E o que vocês têm de single aí pela frente? Tá gravando? Tem expectativa de sair quando, assim? A expectativa é para sair esse ano. Tipo, um mês ainda... O mês, assim, dar uma data específica é meio difícil, porque a gente teve uns contratempos, assim... Fulano fica doente, tal, daí a gente... Tá, beleza. A gente só remaneja, mas o plano segue o mesmo. É lançar esse ano aí. Daí a gente, inclusive, já apresentou uma das músicas em ao vivo, né? No Mortfest a gente de agora a gente vai apresentar mais uma e tem uma outra que provavelmente a gente vai tocar no lançamento dela, né? Porque os Mortfest, o plano é fazer 2 por ano, né? Sim. Então
Quem sabe no segundo Sim. desse ano a gente não apresente a última que falta. Né? E essas coisas que a gente tá gravando são bem interessantes, porque a gente vai... A primeira música, que vai ser uma baladinha nossa mesmo, a gente pensou assim, eu compus ela tocando no piano, e a gente fez uma coisa assim pra ser algo bem apelativo, e eu acho que ficou bem legal, assim. A gente espera que o pessoal goste, meio que uma power ballad, tipo aquelas coisas Halloween, sim. uma coisa bem assim. E daí a Brasil, que a gente chama, que é uma música que a gente já apresentou antes, inclusive quando a gente abriu o show do Angra, a gente abriu com essa música, que é uma música épica, cheia de letras e partes e tal, que já tá ficando muito legal o resultado. O Doug já gravou a bateria, o Lúcio gravou as guitarras esses dias, tá muito legal. Sim. E uma outra que eu não vou falar ainda, que também é complexa, é gigante. Então a gente... Tem um mistério, né? Então é isso, a gente vai fazer a música mais simples e mais Sim. pop que a gente já fez, e as duas mais complexas acho que a gente já fez, assim. Nesse ciclo agora. Do plano de fechar um Sim. álbum com esses singles, Sim. elas são realmente as duas mais complexas. Então olha aí, gente, a apresentação da anfitriã no festival ainda tem novidade, né? Então fiquem atentos que teremos surpresas. E o que mais que vocês vão tocar, porque aí a gente já relembra, né, os materiais de vocês já lançados, já gravados. Tem bastante coisa, tem singles, tem EP, tem coisas tem trabalhos que saíram também em lyric video, né? Então... Tem. Vamos tentar lembrar que o nosso setlist vai estar bem cheio, porque como o nosso festival agora a gente tem um pouco mais de controle para tocar, e a gente vai tocar 1h e pouco, mais ou menos, então a gente vai conseguir tocar todo o nosso EP, a Light in the Black, que são a nossa primeira gravação, né? E então tem Hear My Words, que era o nosso single, tem Ocean of Change, que tem o nosso lyric video bem legal, depois vocês podem dar uma olhada. Só não vamos tocar Life Is On, que é outra música gigante, a gente tinha que tirar alguma, mas vamos tocar Plethora, que é um dos nossos últimos lançamentos, todos vão, né? Mother, que é o nosso último lançamento, que tem a participação da Cynthia, também tem uma cantora lá cantando junto com a legal. gente. Tocar essas músicas novas, tocar Running Up, que é o cover, a versão, né, de Kate Bush que a gente fez. É a nossa música que mais emplacou também. Empolga, né? Essa aí empolga, né? E a versão tá muito legal também, né? E daí vocês têm um EP, né? A Light in the Black, que saiu em CD e fita cassete, é isso? Saiu, exatamente. Vai estar na lojinha. Vai estar na lojinha. Vai tá. Tá. Esse CD a gente tem uma distribuidora, né? É um selo, né? Um selo Sim. na Romênia, que é a Past Records, que eles entraram em contato com a gente, e daí eles distribuem o material na Europa e fizeram esse CD e mandaram pra gente, né? E daí o nosso próximo trabalho vai sair também pelo selo deles. E então tem esses lá que vieram direto da Romênia, se vocês quiserem nas CDs, e a fita cassete é uma parceria que a gente fez, eu esqueci o nome, a Rocket Records, que eles fazem legal. As fitas cassete aqui no Brasil. E tem lá, acaba sendo mais uma coisa legal de ter, né? Bonita, porque é até difícil de tocar a fita cassete. Sim, mas... eu esses tempos fui comprar um som novo e o meu som veio com fita cassete. Então, assim, e a minha idade entrega, eu sou do tempo que isso era muito comum, fita cassete. Então, foi legal ter agora. É nostálgico, é muito bom, né? Sim. E então tá, assim, e os singles mais recentes, né? Mother e Plethora, né? Qual é a vibe dessas duas músicas, essas mais recentes? O que foi a ideia? Vamos contar um pouquinho pro pessoal. Foi um período meio de transição, acho, porque assim, a Plethora a gente ainda tava sem o Doug na banda quando a gente gravou. Mas é uma música que eu acho que é assim, mais direta ao ponto e mais pesadinha, que a gente pensou pra ser uma das, tipo, quando tu ouve a banda, ser uma das primeiras que tu escuta, porque ela é mais rápida, mais pesadinha, assim. E a Mother é uma estranha, né? Ela já é mais progressiva, já tem uma vibe mais sinfônica, né? Teve a presença da Cynthia Rodrigues, que também transformou e agregou muito pro som. Então, são dois sons que se conversam, mas são bem distintos. A Mother tem bastante influências, assim, vocalmente, tem bastante influência que nem eu disse, Queen's Reich, o Jeff Tate, que é um vocalista que eu gosto muito, Nevermore, que tem o Errol Dane também, que daí eu faço uns gritos mais estridentes ali, uma coisa assim. E é uma música estranha porque ela fala sobre isso, é um assunto triste, ela fala sobre uma mãe que perde o filho. Eu acho que isso é do nosso antigo guitarrista, o João. Ele veio com essa ideia dessa composição.
tem um pouco a ver com a questão da pandemia também, essa coisa, e daí ela tem, assim, diversos momentos diferentes e tal. Mas é legal, é uma música que eu acho que é um pouco mais difícil de bater e tal, mas outro dia eu até encontrei uma pessoa que disse assim, adorei a música, adorei a voz da Cíntia. Sim. A gente gosta sempre de botar uma coisa estranha, por isso que eu tenho que ficar puxando às vezes pra gente fazer umas coisas mais normais pra ter maior apelo. É bom coisa estranha também. O prog tem disso, né? Tem. De surpreender, desafiar, pelas tantas surpreende, né? Desafiar o ouvinte a ouvir umas Sim. coisas diferentes fora daquela receita tradicional, Sim, assim, né? Tá Sim, certo. mas tem momentos bem pesados e tem momentos bem calminhos, tem uma performance vocal bem diferente minha, eu tô bem orgulhoso, bastantes técnicas lá, e o Doug gravou. Foi a minha primeira participação, minha primeira contribuição com a banda. Tá. E tá muito legal também a bateria, o som da bateria. A gente tem gravado com o Renato Osório, que é ex-Híbria, né? Um grande produtor. Sim. E é muito legal a parceria que ele consegue extrair o melhor da gente, assim. É, Trabalhar com ele é muito legal. Ele é um mentor muito Sim. bom. Então essas últimas vocês têm tocado nos shows e vocês estão trabalhando bastante ela nas redes, YouTube, Spotify, como é que tá isso? Sim, a gente tem... O pessoal pode procurar, quem ainda não... Podem, procurem nosso canal no YouTube, que é Mortícia com 2 T's. Vocês vão ver que lá tem clipe da Plethora, a gente tem um making off da Modern inteira, bem legal, vendo todos os membros gravando. A gente tem lyric videos para vários vídeos e tal, e no Spotify também tem tudo lá, assim, a gente tá tentando crescer essa presença realmente na rede para o negócio aparecer mais. Sim. E geralmente a gente posta, né, ao vivo, os clipes e tal, tem tudo lá. E vamos ter mais material também que a gente está produzindo dessas coisas que a gente está fazendo agora. Olha, então o pessoal tem que ficar de olho nas redes, tá? Daqui a pouco tem novidades. E vamos relembrar os trabalhos anteriores, porque também foi tudo muito bem movimentado em redes, em shows, vídeo, sempre contar um pouquinho das demais. Sim. Começa lá com Hear My Words, é isso? Isso. Eu vou voltar então um pouquinho antes, porque não tem como não falar do período da pandemia, né? Porque a gente vinha... A banda que nem... a gente não chegou a dizer, mas ela existe desde 2011, quando eu não fazia parte. Era um projeto do Guilherme, que a banda inclusive não era de Porto Alegre, ela era de Alegrete. Sim. E daí quando ele e o João, que era o guitarrista na época, se mudam pra Porto Alegre, eles tentam refundar, porque era uma banda que só tocava covers e coisa assim, e eu entrei lá por 2013. E a gente ficou nessas idas e vindas até que lá por 2017 a gente ficou, nós precisamos profissionalizar isso, né, começar a investir, tentar fazer o trabalho com mais qualidade. E a gente fez um demo em 2017, que não é tão legal assim, né? Rolou uma evolução de lá até aqui. E lá por 2019 a gente começou a gravar o A Light in the Black, que a gente já falou aqui. E ele estava mais ou menos pronto quando aconteceu a pandemia. E daí, só aquela finalizada ali de gravar as últimas coisas que faltava, a produção, a gente ficou quase um ano, né? Porque, enfim, estava bastante complicado fazer tudo. Sim. E daí ele saiu no final de 2020. E daí é isso. E daí a gente, no melhor das nossas habilidades, fez os singles, fez o lyric video. A gente tentou produzir muito conteúdo pra internet, porque não dava pra fazer os shows. Sim. Então foi basicamente isso. E daí Hear My Words é a canção... Eu falo até do trabalho anterior da banda, porque essa é uma canção que a gente tem de bastante tempo. Quando a gente gravou ela, ficou bem legal. Quando saiu em 2020, a música já existia há uns 4, 5 anos. Ocean of Change também é uma música muito antiga que tem toda uma letra, uma história, por isso que a gente fez um lyric video que tem vários desenhos e tal. E é isso, daí no Light in the Black tem outras músicas, tem Violence, tem Life is On e tem Limiar, que é a abertura, que também é uma música bastante popular nossa, porque é a abertura do álbum. Que teve clipe, né? Que teve clipe, exato. Então a gente produziu quase tudo que a gente tinha, a gente produziu um material, porque esse é o negócio da banda atualmente, né? Tudo tem que virar alguma coisa pra internet, algum conteúdo pra que a coisa não morra, assim. Mas então daí se você procurar nas redes vai ter tudo isso. Sim, e Ocean of Change, eu me lembro assim do Guilherme contando, tem o Guilherme, o baixista, que a gente tinha comentado aqui, ele tem toda uma inspiração forte assim pra ele e tal, né? Tem uma história interessante. Sim, a assim. gente se baseou num filme que eu não sei o nome em português, mas em inglês é Cloud Atlas. E a ideia toda desse filme, que ele inclusive foi dirigido pelas irmãs Wachowski, que fizeram a trilogia Matrix, né? E a história desse filme é que tem diversas pessoas em momentos diferentes do tempo
que os atos que elas fazem, eles vão influenciar as outras histórias. Então o filme, ele tipo vai pulando de um lugar pro outro e tu vai vendo, e ele tem desde um passado que a gente não conhece, assim, um passado fictício, até 1800, até os tempos atuais, e daí tem um futuro também, ano 2050 e mais pra frente. Então a letra é baseada nisso, assim, essa questão de como as coisas se relacionam no tempo. E é basicamente isso, assim, é interessante. Depois tem que pegar lá e estudar, a gente adora escrever. Sim. E dizer assim, ó, pessoal, é isso aqui, estudem. E ficou muito interessante porque, assim, letra, melodia e também a parte visual, toda a narrativa visual que vocês construíram em vídeo, ficou... Sim. Toda uma história, né? Quer dizer, tem uma banda que eu sei que o Doug gosta muito, que é o Tool, que eles nos inspiram muito nessa questão porque o pacote deles é sempre completo, né? O álbum tem uma arte lindona, o clipe tem tudo, então a gente tenta fazer isso na medida das nossas condições aqui que a gente consegue. É uma experiência mais ampla, assim, com todas as narrativas possíveis ali, né? E o EP, vamos repetir aqui, A Light in the Black, esse por enquanto é o EP que vocês têm, né? Quantas músicas ele tem? Ele tem 6. 6. Mas elas são meio longas, tá? Então parece pouco. Vocês já tinham contado um pouquinho, já tinha comentado um pouco. Se quiser falar das outras, assim, fecha também um conceito ali, né? O EP. Mais ou menos fecha um conceito. A gente não é super planejado, porque são as músicas que a gente tinha. Mas é mais ou menos o conceito da questão de como mudar as coisas. Limiar seria uma questão de tipo uma revolta individual, de uma pessoa que quer mudar as coisas. Ocean of Change tem esse conceito que eu falei de como todas as pessoas se juntas fazendo as coisas podem mudar a realidade. Por isso que o oceano da mudança tem a ver com isso, assim, cada pessoa é uma partezinha, uma gotinha. E daí depois disso, o que a gente está tentando fazer agora, né, a gente já gravou 2 músicas autorais que vão estar nesse nosso novo trabalho, e estamos gravando mais 3, e o plano é gravar mais umas 4 ou 5, e daí a gente vai fechar assim umas 9, 10 músicas para esse nosso novo trabalho, e ele vai ter alguns conceitos um pouquinho mais bem definidos, mas daí sem muitos spoilers, assim, é basicamente sem isso. muito spoiler, mas teremos um álbum aí. Sim, então, sim. Já tá bem encaminhado, assim, as composições e as gravações. Tá. E falando em composições, como é que vocês se dividem esse trabalho? Como é que vocês dá alguma confusãozinha ou fica tudo bem? Todo mundo dá todo mundo contribui de boas e chega um final. O Doug pode falar como a gente tem feito toda semana, mais ou menos isso. Tipo, a gente a minha casa, é que eu tenho um estúdiozinho lá, virou nosso QG, assim. Então, tipo, geralmente alguém já vem com um solo ali que a gente vai fertilizar, assim. Então, geralmente o Gui e o Lucas são o pessoal que brisa na ideia, no conceito. Tem uma história aqui, eu queria passar, e daí eles brisam bastante, assim. Aí eles tentam passar, né? Sim. Aquela coisa de vender a ideia, daí a gente, pode ser legal, beleza. E aí, daí a gente faz até, muitas vezes, times. Aí fica os dois brisando lá na sala, tipo, trocando ideia, e aí eu e o Lúcio e o Iago também, tipo, lá no quarto, assim, tipo, catando nota, tentando se encontrar, assim. Aí eu toco uma levada, gostaram, acha que encaixa aqui, enfim, daí a gente vai matutando, assim. Mas, olha... Tudo muito tranquilo, brisa daqui, brisa dali. Eu até brinquei porque às vezes sim, a gente fica, não, acho que tem que ser desse jeito, e todo mundo fica meio, não sei, aí tem umas brigas e tal, mas a gente tem tentado fazer mais desse jeito, assim, geralmente é isso, chega um cerne de alguma coisa e a gente tá tentando botar pedacinho por pedacinho. Essas 3 músicas que a gente fez, uma já tava mais pronta, né, que a gente tem muita coisa guardada, assim, né. A gente, tipo, temos que gravar isso logo, porque... Mas uma já tava mais pronta, mas 2 delas a gente fez quase tudo do zero, assim, nesse processo de sentar, conversar, fazer. Tipo assim que funciona.
Tá. E essas próximas agora, então, vocês estão ainda numa fase mais ali de compor, ou já tem ideia? Como é que estão as ideias? Coisas que já estão sendo gravadas? Ou... Sim, é que nem eu disse, a gente já gravou, a gente tá no processo de gravar 3 delas, porque é bom fazer um pacotinho assim. Sim. O Doug já gravou as baterias, tá animal, já gravamos algumas guitarras, vamos gravar mais hoje, vou gravar a voz essa semana. E fora isso, a gente tem mais umas 4 ou 5 compostas, assim, quase prontas. Então, daí a gente só repetir esse processo algumas vezes até o final do ano e deve sair tudo. Talvez a gente lance algumas como single. A gente sempre fica se perguntando, até perguntar a opinião de quem estiver ouvindo aí. O que é melhor, a banda lançar tudo como single mesmo, até poder lançar o álbum, e daí vocês já ouviram o álbum quando ele sair. Ou deixar só algumas exclusivas pro álbum, né? Porque o medo da gente é que se a banda não estiver sempre criando conteúdo na internet... as pessoas vão ouvir um pouco do álbum e vão esquecer, sabe? Então, até o final do ano tem bastante coisa, mas dependendo não vão na lançar. verdade é complicado isso, assim, né? Por enquanto vocês têm feito assim, né? Saem os singles. Sim. Isso, E depois... e o ritmo que a gente consegue é mais ou menos 2 músicas por ano, né? Agora vai ser bem mais rápido, assim. A gente vai, esse ano vai sair umas 4, 5. Mas é isso. E o álbum, então, assim, quantas vocês acham, mais ou menos? Acho que vai ter entre... Umas 8 ou 10. 8 a 10 músicas, legal. Eu não sei se a gente consegue entregar esse ano o álbum. Não, a gente vai conseguir. Mas os singles com sim. certeza, vai com sair. certeza. Com certeza. E como é que tá a agenda de shows além do festival aí? A princípio não tem nada marcado depois do festival, porque é exatamente porque a gente está tentando fazer o processo de gravação, a gente não está conseguindo marcar, né? Porque pra gente acaba sendo meio árduo. Se a gente ficar fazendo muito show, a gente atrasa as nossas gravações. Sim. E daí a gente tá preferindo esses maiores que quando a gente monta é bem legal, né? A gente consegue chamar mais gente, tocar com as bandas que a gente gosta, tem uma certa afinidade. Claro. Então provavelmente mais um Mortifest pro final do ano. E um ou outro no meio do ano que a gente consiga, né? Que nem eu disse, a gente... convidar. esse ano a gente tocou no Otacílio, lá em Santa Catarina, que foi um festival muito legal. E a gente tocou no Rock na Praça, em Esteio. Foi bem legal. Foi muito legal, um festival... Esse ali é um evento já também bem consolidado, bem consolidado. Lá em Esteio, e foi uma grande felicidade tocar lá, porque como o evento é gratuito, no espaço público, deve ter passado umas 500 pessoas no evento, assim, muita gurizada, assim, o pessoal mais novo que participa da cena, então foi legal ver um público renovado, assim, o pessoal gostar do nosso som. Sim, o pessoal é muito entregue lá. Sim. Foi excelente o festival lá. Sim. Essa ideia de festival sempre é muito bom, assim, né? O pessoal consegue ver várias bandas, curtir, né? Então, e aí a ideia de vocês, no caso do Mortifest, é pelo menos uns 2 por ano, assim. Isso. E o do segundo semestre vocês já tem mais ou menos uma... Provavelmente vai ser novembro ou dezembro, não, sem prometer nada, mas é essas datas, assim, pra gente dar um tempinho de organizar tudo. E tentar manter, né, ter um material pra mostrar. Sim. Sim, o pessoal da cena tem dito que tá gostando, porque a gente precisa disso, assim, dar uma movimentada. E acaba, enfim, que nem eu disse, dá a nossa chance de trabalhar nos termos que são um pouquinho melhores, né, porque às vezes viajar... é complicado, muita coisa, então a gente monta aqui, né, na nossa casa, e ainda é muito legal poder trazer que nem eu disse, a Finita tá vindo de Santa Maria, eu fico muito feliz porque é uma banda que eu gosto muito, eu quero ver o show deles, e daí a gente consegue isso. A Vacant de Santa Maria também, a gente trouxe na última uma baita banda, e foi muito legal tocar com eles. É legal porque tem, inclusive, essa troca entre os músicos, né? Vocês com outras bandas, vocês assistirem também, vocês se já conhecem, mas conhecer mais, fazer todo esse intercâmbio, assim, também, né? Trocar... É um network, né? Trocar ideia e tal, daqui a pouco umas inspirações. Então, vamos reforçar o convite, vou deixar vocês reforçarem o convite para este sábado, dia 24 de maio, no Caos. Isso, 24 de maio no Caos, 8 horas a abertura, né? Tem os ingressos no Simpla, eu não peguei o link aqui, mas procurem lá. Vão nas nossas redes, tem os links, né? No Mortícia Metal no Instagram. Stories. Em todos os stories. Temos a promoção também, que se vocês só precisam comentar lá e compartilhar, e vão estar
concorrendo aos ingressos, né? Que daí vocês podem ir de graça no festival e vão estar concorrendo a merchan de todas as bandas. Tem camiseta, vai ter CD, tem pôster e 2 camisetas da Back in Black que vocês vão poder ir lá escolher, né? Estão nos apoiando nisso aí. Acho que é isso. Faltou alguma coisa? É basicamente isso, né? Tá. Então tem ingresso, por enquanto tem ingresso na Simpla, mas vai ter na hora também. Tem na hora também, com certeza. Então não tem perigo, né? Antecipado, se vocês quiserem, um pouquinho mais barato, né? Sim, então tá. E vamos repetir aqui o nome dos demais integrantes, para o pessoal que ainda não sabe, pra gente. Sim. Atual formação, então, da Mortícia. Comigo aqui o Lucas Fialho Zavac, o vocalista da banda, Douglas Mansur na bateria, né, reforçando, e os demais. Iago Schaefer na guitarra, Lúcio Brenner na outra guitarra e o Guilherme Hoppen no baixo. No baixo. Então tá, essa formação então, gente, é a mais recente, mas como a gente já contou aqui, a banda começou lá em 2010, 2011, por aí, né, os meninos vindo de Alegrete, vieram pra cá e tal. O Lucas entrou ali por 2013. E aí essa coisa, né, acontece, né, as alterações de formação e tal. E mais recente, o mais caçulinha é o Douglas, né? É o Douglas. Tá, então tá. Então assim, vamos frisar os arrobas, os links, todos Sim, os sites pro pessoal. Eu acho que é isso, assim, @Mortícia com 2 T's, né, metal, lá no Instagram, e tem o link no perfil que tem aquele Linktree, né, da banda, que daí vocês vão abrir e vai ter todos os nossos últimos clipes, onde ouvir as músicas, enfim, tá em todas as plataformas, qualquer plataforma que vocês colocarem Mortícia, vocês vão encontrar. Aí já deixem um like lá, né? Escutem esse tipo de coisa. Aquela compartilhada, aquele comentário, se gostou, se odiou. Se gostou, né? A galera vai gostar. Muito bom. E é isso então, gente. Temos mais uma edição do Mortifest, agora sábado, a 5ª edição. Provavelmente uma no segundo semestre aí, né? Então o pessoal fique atento nas novidades também, mais singles pela frente, né? E é isso, gente. A gente tinha falado mais no início, mas vamos frisar um pouquinho as vertentes de vocês, as influências, para amarrar bem. A gente diz que é heavy metal tradicional com um pouquinho de rock progressivo, assim. Então tipo, pensa um Pink Floyd, um Genesis misturado com Iron Maiden, com Strike, um pouquinho de Angra, né? Estamos botando uns Tool aqui junto com o Dog, então é isso, assim, se vocês gostam... Porque daí tem as contribuições ali, claro, daqui e dali, né? Mas é isso, gente, um som autoral, como eu disse, uma banda que já é referência, assim, construindo o seu som, já bastante coisa lançada, muitos singles, muita coisa pela frente. Sigam lá, Mortícia 2 T's, a gente frisa, né? Para não ter erro, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito bom conversar com vocês, saber um pouquinho mais. Quem ainda por acaso não conheça, mas vá lá conhecer. Quem já conhece, continue, né, ouvindo, assistindo, porque também tem muito material, lyric vídeo e tal, né? E fiquem atentos às novidades e mais um Mortifest no sábado. É isso, o podcast do Cena Rock, esse episódio então, com os 2 integrantes da Mortícia, o Lucas e o Douglas. Em breve a gente tem novo episódio, né? Continuem seguindo o blog no site do Correio do Povo. Lá a gente também tem notícias da cena aqui do Rio Grande do Sul, autoral, cover, tributos, enfim, tudo que tem de muito bom acontecendo aqui no estado. Vocês continuam seguindo no blog. É isso, até uma próxima. Tchau, obrigada, guris. Até. Tchau, muito obrigado.